quero convidar você mais uma vez a ler a palavra do Senhor, aí para a sequência do nosso estudo sobre a Bíblia. Lá no Salmo 19, nós começamos a tratar a semana passada. Deixa eu chegar aqui no slide. Hoje na transmissão nós não vamos ter um slide, né? O pessoal está acompanhando em casa, justamente eu tenho para operar. O pessoal está tendo um acampamento, né? Para você que chegou agora aí, o pessoal está no acampamento. Nós vamos trabalhar aí. Então, Salmo 19, Salmo que inclusive semana passada foi usado lá no devocional, nós mencionamos, que é um salmo que fala a respeito da palavra do Senhor. Nós sabemos que a Bíblia, em alguns momentos, essa revelação de Deus, ela vai falar a respeito dela mesma, apontando para a sua excelência, para a sua utilidade, para o seu poder, né? Então nós vamos ver alguns versículos que tratam disso aqui. Então vamos lá. O Salmo de 19, portanto, se você observar ali, é um salmo de Davi, no primeiro versículo tem um mozinho com um negrito. Tem. Isso aqui, geralmente o comitê de tradução usa isso para indicar o começo de uma oração, de um pensamento, que nós chamamos de perigo. Então, lá no finalzinho do verso 4, tem um azinho também com negrito. Tem aí na sua tradução, sim, na sua impressão? Tem. É porque aqui começa como se fosse o coro desse cântico aqui, desse salmo. E no verso 7, você tem de novo, não tem? Tem. No verso 7 você tem aí mais uma letra que aponta para o início de mais uma oração, o início de mais um momento aí, uma película, outro assunto, tá? E lá no verso 11, que é a conclusão do salmo, mais uma vez ele vai aparecer também a letra maiúscula no 14, como se fosse mais um coro. Tá? Então, o salmo, toda a Bíblia, todo capítulo, você vai encontrar isso. Porque se você quer saber onde começa uma ideia, termina uma ideia, é só procurar o negrito. Tá? Em qualquer livro para estudar, eu quero ler a Bíblia, quero ler uma película completa, ou uma ideia completa. Porque às vezes lá na divisão, principalmente das cartas, tal, a divisão de versículos e capítulos, elas não foram feitas de uma maneira que a película foi. Então, o que acontece? Você vê, por exemplo, aqui, no final do capítulo 4, a última frase do capítulo 4, começa uma nova sessão. Se fosse fazer uma atualização na divisão dos versículos, certamente nós colocaríamos aí o aí depois uma tela para o sol já como o início do versículo 5. Né? Mas como já tinha sido feito a divisão, né? Para facilitar isso, nós vamos ver aqui mais ou menos que isso foi usado pelos puritanos, né, que começaram a usar isso aqui para facilitar justamente a memorizar das escrituras. Os puritanos é que trabalham com isso, né? Nós presbiterianos, os protestantes mais históricos, enfatizamos isso, né, desde a escola dominical das crianças, em decorar versículos, em saber onde está. Você vai, por exemplo, nessas igrejas contemporâneas aí, né, tipo comunidades, esses grupos e tal, os caras não levam nem Bíblia mais, né? É só música, ministração e alguma coisa assim, mas não tem mais, nem estuda a Bíblia. Você pergunta para ele assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. Onde está isso? Está na Bíblia. Né? Aí, isso é no princípio, às vezes o cara não sabe. O primeiro versículo da Bíblia, sei que qualquer, até o cara, sei lá, eu, não sabe fazer o óculos, ele sabe que é o primeiro versículo. Mas a geração desse tipo não sabe usar a Bíblia para estudar.
No Salmo 19, então nós vimos aí que a primeira parte dela, que vai do verso 1 até o verso 4, ele vai então enfatizar o poder da revelação de Deus, aquela revelação que nós chamamos de revelação geral, que é Deus se revelando por meio da criação, né? Então ele vai falar: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras da sua mão. Um dia, isso é lógico que é uma canção, é uma poesia, mas está falando que a criação revela Deus. Isso é importante para nós? Sim. Né? Nós, por exemplo, acho que é Pascal, né, que falou que quando ele estuda um pouquinho de ciência, ele se afasta de Deus. Mas quanto mais ele pesquisa e mais ele se aprofunda no estudo, seja lá de qualquer ciência, mais ele se achega. Pasteur que falou? Pasteur, mais ele se achega a Deus. Então veja, a ideia de que a revelação geral, a criação, aponta para Deus. Hoje nós temos aí alguns cientistas contemporâneos, né? O Adalto Lourenço, aquele que nós trouxemos aqui, deu uma palestra da UNPA, que nós levantamos no fundimento dele, do design divino, né? Todos eles apontam para essa realidade. Quanto mais você estuda da criação, mais você vai ver a assinatura de Deus em cada detalhe. Você vai ver a existência de um ser supremo, um designer divino que criou todas as coisas. É impossível o caos ter gerado a organização que nós temos. É impossível que uma explosão tenha resultado daquilo que nós conhecemos minuciosamente organizado. Né? O doutor Adalto Lourenço, inclusive, ele cita uma historinha, né, que eu já falei aqui também, daquele caminhão baú que entregava produtos com a panificadora, a confeitaria. Lembra da história que eu contei aqui? E esse caminhão saindo de São Paulo para Santos, caminhão baú, fechar bem lá dentro do baú, tinha ovo, tinha farinha, tinha fermento, tinha chocolatado, estava tudo lá, porque ele faz entrega para a padaria. Aconteceu um acidente e esse caminhão caiu na serra lá e foi rolando, batendo, aquela confusão, não sei quantas voltas, tal, parou lá embaixo e aí explodiu. Aí chamaram os bombeiros, foram lá, na hora que eles abriram o baú, tinha um bolo de casamento confeitado, com a noivinha e o noivinho em cima, assim. Então, mais linda do mundo. É possível isso ter acontecido? Porque quando o caminhão foi virando, a farinha rasgou, os ovos se quebraram, aí misturou, né? Aí já leite, que tinha explodido, foi lá, misturou, aquela coisa, cada vez que girava, misturava mais, e depois com a explosão que deu, passou tudo, ficou tudo, e aí abriram a porta, estava lá, 5 andares, perfeitinho. É possível isso? Não. O caos vai gerar o quê? Mais caos. Então é impossível a explosão e tudo mais tenha causado a organização que nós vemos na criação. Por isso que cada vez mais os cientistas têm acreditado nesse designer inteligente, alguém que planejou cada detalhe da criação. Para nós que cremos no Deus único e verdadeiro, a palavra já nos revela que esse designer inteligente é justamente o Senhor revelado nas Escrituras. Então ele se revela na criação. O apóstolo Paulo vai dizer isso também. Marque aqui Salmo 19, que é o nosso salmo aqui, texto, né? E vá comigo para Romanos. Romanos, capítulo 1. Paulo vai usar esse mesmo argumento de que Deus se revela na criação, mas para mostrar qual é o propósito de Deus na revelação da criação. Então veja aí a partir do verso 18, Romanos capítulo 1,
Verso 18. A ira de Deus se revela da onde? Se revela do céu, contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode o quê? Conhecer é manifesto entre eles, porque Deus se revelou, Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, veja esse termo agora, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio do quê? Das coisas que foram criadas. Ou seja, a sequência aí, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então o que Paulo vai dizer? Olha, os céus proclamam a própria Deus. Deus se revela na criação, os mínimos detalhes, na criação de cada ser, inclusive se revela através do próprio homem, com os seus seres de justiça, misericórdia, bondade e tudo mais. E claramente se reconhece através da criação que existe um Deus eterno, poderoso e criador, divino. É isso que Paulo está dizendo. Só que os homens não reconhecem isso, apesar disso estar transparente, apresentado claramente pela criação, os homens não reconhecem esse Deus. E por não reconhecer esse Deus, eles são o quê? Indesculpáveis. E aí, se você ler continuamente, você vai ver que Deus então nos entregou as suas próprias paixões, né? Deus nos entregou a sua própria concupiscência, as inclinações do seu coração, as inclinações da sua mente, para que eles caminhem cada vez mais na impiedade. Então veja, a revelação geral e a revelação da criação, Deus se mostrando na criação, tem o objetivo salvífico. As pessoas vão olhar, está lá na casa lá, tem um jardinzinho, aí ela olha aquele jardinzinho, vê um beija-flor, ela fala, nossa, Jesus morreu na cruz por mim. Dá para chegar nessa conclusão? É óbvio que não. Mas, o que acontece? Ele olha e vê, não é possível que isso aqui, toda essa perfeição acontecendo numa explosão. Deve existir um Deus. Ótimo. Só que ele vai mudar, em vez de adorar a Deus corretamente, ele não sabe adorar a Deus. E ele vai adorar a Deus segundo as inclinações do seu próprio coração. E ele vai fazer errado. Sabe por que ele vai fazer errado? Veja no verso 25. Lembrando aí que você trouxe a canetinha, né? Esses versículos são chave, aí você marca, tá? Então, verso 25. Pois eles quem? Os homens que são indesculpáveis, por ver na criação Deus e não reconhecer Deus como tal, porque esses homens, eles mudaram a verdade de Deus em quê? Em mentira. E aí o que eles fizeram? Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, modo bendito eternamente nele. Então, apesar da revelação geral, apesar de toda a criação, de que é possível, pela criação, chegar a uma conclusão que existe um ser supremo, que alguém planejou todas essas coisas, alguns vão falar que é extraterrestre, outros vão falar que é, sei lá, Tupã, outro vai falar que é lá, mas pela criação é possível você entender que você tem um ser supremo. Só que esses homens, mesmo reconhecendo que existe um ser supremo, e quando você vai estudar qualquer civilização do mundo, você vai ver que todas as civilizações elas tinham Deus para adorar. O ser humano é um ser que foi criado para adorar. E ele foi criado para servir. Pela revelação geral, infelizmente eu não sei quem é esse Deus. E aí eu mudo a verdade de Deus em mentira e começo a adorar a criatura ao invés do Criador. Eu começo a adorar a mim mesmo,
eu começo a adorar a árvore, eu começo a adorar a montanha, eu começo a adorar lá os répteis, quadrúpedes, ou seja, a criação ao invés do Criador. E todos nós temos esse mesmo dilema, porque nós somos criados, depois o Romano vai deixar isso mais claro no capítulo 2, que nós somos criados com o senso de Deus e com a semente da religião no nosso coração. Por isso que o ser humano é um ser religioso. Mesmo o ateu é um ser religioso. Porque quando ele diz um processo mental de que não existe Deus, ele vai adorar a si mesmo. Porque ele é o centro do universo. E ele vai servir a si mesmo. Então todos nós vamos adorar ou servir alguma coisa. Infelizmente, pela revelação geral, nós não temos condições de adorar a Deus certo. Nós vamos começar a adorar e servir a criatura, ao invés do Criador. Se você pensar nas religiões do mundo, a maioria delas vai ter esse Deus e vai adorar esse Deus que é simbolizado na forma de alguma criatura. Como eu disse, né? Às vezes uma árvore, às vezes uma montanha, às vezes um rio, às vezes um animal. Né? Você vai para os indígenas, por exemplo, no nosso contexto brasileiro, a gente é tupã, mas você vai em qualquer outra, sei lá, quase 200 povos indígenas diferentes, você vai para estudar cada um deles, eles têm uma manifestação de adorar e servir algum Deus. Alguns vão adorar lá a Jaguatirica, outros vão adorar, sei lá, qualquer outro animal aí da nossa floresta, ou a árvore, ou alguma coisa. Por quê? Porque o ser humano ele é religioso, só que infelizmente, pela revelação geral, eles não conseguem adorar o Deus verdadeiro, eles começam a adorar e servir a criatura. Então, o que nós precisamos então para adorar o Deus verdadeiro? Se pela revelação geral não é suficiente, e o objetivo da revelação geral é a condenação. Porque o texto diz, a ira de Deus se revela no céu. Quando as pessoas olham para a revelação geral, vê toda essa beleza, e não adoram corretamente o Senhor, eles são, qual que é o termo que falou? Tais homens são indesculpáveis, são condenados por isso. E nós também estávamos, antes de conhecermos Deus, a revelação especial que é a Bíblia. Volta lá para o Salmo 19. Salmo 19, a partir do verso 7, você vê aí o negrito novamente, né? Está começando uma nova parágrafo, uma nova película, um novo. Ele está falando agora mais da revelação dos céus. Ele está falando que a lei do Senhor é perfeita. E aí ele vai usar nesse cântico vários sinônimos da palavra de Deus, né? Lei, testemunho, preceito, mandamento, juízos, temor, são sinônimos para dizer que a palavra de Deus, ou a revelação especial de Deus, que é a sua palavra, essa sim é perfeita, essa sim é fiel, essa é reta, essa é pura, ela é límpida, ela é verdadeira. Ou seja, a revelação geral, ela tem o objetivo de simplesmente mostrar que existe um ser supremo. Só que a revelação especial tem a perfeição, demonstra quem Deus é de fato, de modo claro, de modo verdadeiro, de modo limpo, de modo justo. Então, você tem aqui no Salmo 19 a comparação do verso 1 até o verso 4, a revelação geral, criação, e do verso 7 até o verso 10, a revelação especial. Deus se revelou claramente através da palavra o que Ele quer de mim, como que Ele quer ser adorado, por que eu devo adorá-lo, por que eu devo servi-lo, o que Ele fez por mim, quais as promessas que Ele tem para mim. Ou seja, é na Bíblia, na revelação especial que nós vamos receber tudo isso.
né? E o verso 10 vai dizer assim: são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles, ou seja, pelos estatutos, pelo preceito, ou seja, a palavra, se admoesta ao teu servo e em nos guardar a grande recompensa. Então, a Bíblia que nós temos hoje é a revelação. Nós já trabalhamos semana passada sobre a canonização dela, né? Chegamos aos 66 livros aí. É aquilo que nós reconhecemos, não só nós, mas a história, judeus, uma série de critérios, definiu que é aquilo que Deus, de fato, se revelou a nós. Nós só podemos conhecer a Deus, definitivamente, porque Ele quis se revelar. Se não houvesse a palavra de Deus, se nós tivéssemos só a criação para observar, nós iríamos errar o alvo. Nós não adoraríamos corretamente e não serviríamos de modo correto. É o que acontece com o mundo natural. Tudo bem até aqui, irmãos? Sim? Beleza. Aí, então, nós vimos que a Bíblia é essa revelação especial. Que foi, já estudamos semana passada, que foi revelada ao povo de Israel no Antigo Testamento, que foi escrito nos gêneros literários mais diversos, revelando a respeito da vontade de Deus, e escrito originalmente em hebraico e partes em aramaico. Tudo bem? E depois nós vimos que o Novo Testamento, já no contexto do Império grego, tinha passado, e agora no Império Romano, aquela sucessão dos 4 impérios que foi profetizado lá em Daniel: Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego-Macedônio e Romano. Então, nessa influência cultural grega, então o Novo Testamento já foi escrito também em grego, tá? Apesar que no dia a dia foi, na verdade, relatado em hebraico ou em aramaico, que era a língua que Jesus falava com o seu povo lá, tá? Agora, será que nós podemos confiar, já que a Bíblia foi revelada em hebraico no Antigo Testamento, grego no Novo Testamento, será que eu posso confiar nas traduções que nós temos? Então vamos ver aqui rapidinho um pouquinho sobre a história das traduções. Isso aí você pode pesquisar lá no site da Sociedade Bíblica Brasileira. Eles contam lá um pouco da história da tradução da Bíblia. Então, a Bíblia ela é traduzida desde pelo menos no período ainda histórico. Quando você vai para Neemias, capítulo 8, verso 8, vamos lá? Abra a sua Bíblia lá em Neemias. Neemias, um pouquinho antes de Salmos aí. Neemias, você lembra que Neemias era o copeiro do rei, foi levado para servir os impérios. Ele já está vivendo aqui no segundo império, né? Ele está servindo o rei Artaxerxes, o Xerxes II na história. E ele então fica sabendo que Jerusalém está destruída, os muros estão todos derribados. Ele então, movido por Deus, nós vamos começar a estudar inclusive no Neemias, ele então se dispõe a servir, e aí ele vai, né, apesar da oposição, apesar das dificuldades, e é o homem responsável pela reconstrução dos muros de Jerusalém. Tudo bem? Então, historicamente é isso aí. Aí lá no capítulo 8, verso 8, vamos ver o que diz aí. Esdras é contemporâneo de Neemias, Esdras é sacerdote. Esdras escreve um livro falando da responsabilidade da reconstrução do templo. Neemias trata da reconstrução dos muros. Isso cai na prova, tá? Então, Esdras, reconstrução do templo. Neemias, reconstrução dos muros. Só que eles eram contemporâneos. Então você vai ver Esdras aqui junto com Neemias. Então, vê o título aí que foi dado no capítulo 8 aí pelo comitê. Esdras lê a lei diante do povo. Então o que eles fizeram? Chegou o 7º mês, que era o mês das trombetas, mês da festa do julgamento, né, do arrependimento, depois dos tabernáculos. E aí eles se reuniram. Só que o povo
tinha já passado um tempão na Babilônia, estava experimentando agora a transição de império, e aí o que eles tiveram que fazer? Verso 8: leram no livro, na lei de Deus, provavelmente Deuteronômio ou Pentateuco, claramente dando explicações de maneira que entendesses o que se lia. Então veja, Esdras, provavelmente o que eles fez? Pegaram a lei. O povo já estava recebendo influência de tudo quanto é língua. O povo já não sabia mais o hebraico propriamente, mesmo porque no dia a dia muitas vezes falava aramaico. E aí depois de quase 70 anos, né? 70 anos voltando para passados aos 70 anos, voltando para as terras de Israel, desde que Ciro permitiu eles voltar. Então veja, uma geração que ficou 70 anos sem o templo nem estava reconstruído ainda, sem adorar, sem fazer nada. Como diz os Salmos, eles nem cantavam. O Babilônia falou: canta as músicas que vocês cantavam lá na sua terra, eu preciso que não canta não. Então eles foram perdendo isso. Então o que Esdras e Neemias tiveram que fazer aqui nesse contexto? Eles fizeram uma tradução, uma edição, linguagem de hoje, do livro da lei, para que as pessoas claramente entendessem o que estava sendo lido. Então o que eles fizeram? Eles fizeram já uma tradução, onde eles vão, como diz o texto, né? Dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Então eles foram lendo a lei e ao mesmo tempo traduzindo para que o povo compreendesse. É o que a gente tem com as edições, né, das suas traduções. Às vezes você pega uma Bíblia lá, aquela da sua avó, sei lá, né, editada lá em 1900 e alguma coisa, você vai ler aquilo lá, ainda parece PH, né? Coisas, né? Tem um negócio assim. Aí você pega hoje, um adolescente dele, dá uma Bíblia lá de 1900 e bolinha para ele ler, ele vai saber? Ele vai ler. O que é isso? Como que lê isso? Aí o que faz? Então, de tempos em tempos, a sociedade bíblica ela vai fazendo uma tradução mais contemporânea. Então já lançou, por exemplo, a Bíblia Viva, que é uma Bíblia mais contemporânea. Aí o povo vai perdendo, vai mudando a língua, vai mudando, vai perdendo um pouco do conhecimento. Eles aí lançaram a Bíblia linguagem de hoje. E agora, para minha tristeza, de modo geral, né? Lançaram a Bíblia Freestyle. Já ouviu falar? É uma Bíblia que inclusive tem palavrão nela. Porque é escrita para que o teen, o pessoal adolescente que está aí, né, no dia a dia, entenda inclusive qualquer contexto lá. Então você tem lá um contexto que alguém esbravejou lá e põe lá, né, um palavrão lá que o cara entenda que ali ficou bravo. Porque é estilo livre. Então o cara vai escrever do jeito que ele acha que tem que escrever, usando gíria, usando tal. Então isso aí já vai perdendo, obviamente, que é interpretativo, um desrespeito muito grande das nossas escrituras. A tradução ela tem que ser fiel ao original. É lógico que, como aqui no Neemias, se for o caso para explicar, você pode até colocar uma notinha de rodapé, né? Como a gente tem aí muitas vezes nas nossas Bíblias, né? Mas você não muda o sentido original do negócio, tá? Então a primeira tradução, vamos dizer assim, é registrada na própria Bíblia, onde Neemias teve que dar explicações e traduzindo para que as pessoas entendessem aquilo que se lia. Essa é a ideia da tradução. Imagine se eu chegasse aqui e começasse a ler em hebraico ou em grego. Eu teria uma dificuldade muito grande, eu teria que estudar muitos anos para fazer isso, e você teria uma dificuldade maior. É o que aconteceu também. Hoje nós estamos com uma aula mais madura, né? O pessoal já tem uma vivência mais, mesmo que você sempre foi crente desde o começo, você lembra
que alguns anos atrás, na Igreja Católica, a missa era em quê? Em latim. Ninguém entendia nada. E ainda o sacerdote, no catolicismo, o sacerdote ainda rezava a missa, que é a missa missal, né? Então se rezava aqui de costas para o povo. Você só ficava vendo a batida dele. Você não viu nem se ele lavou o rosto. Ele ficava ministrando, né, pro santuário, de costas para você, e nem em latim, sei lá. O que acontecia? Foi o período de grande evasão de católicos. Que aí eles iam na igreja dos crentes, eles chamavam, e lia-se a Bíblia na língua do povo. E falava para o povo. Aí eles viram isso e falaram, não, isso vai mudar. Mas esse foi um grande erro estratégico do catolicismo, segurar por tanto tempo a ideia de que a missa tinha que ser em latim. As pessoas não entenderam. Renovação carismática, que era justamente tentar, porque a mesma Bíblia em português, e diga-se de passagem que a tradução católica é uma tradução muito boa, né? De Jerusalém, Estênio, Maria, lá, mudou. Só que é ainda um bloqueio. Então o pessoal não entendia. Então, com a renovação carismática, começou também a falar de uma maneira que o povo entendesse, o padrão entendesse. Então, naquela época, era necessário fazer uma tradução oral ou falada para o aramaico. Necessidade sentida ainda nos tempos de Jesus. No entanto, a mais antiga tradução da Bíblia em forma escrita é aquilo que nós conhecemos, inclusive a Lucina semana passada perguntou, que é a Septuaginta. O que é a Septuaginta? É a tradução do Antigo Testamento para o grego. Porque na época de Jesus, um pouco antes, inclusive, lá 200 ou 300 anos antes de Cristo, já na influência do Império Grego, que fizeram? A cultura helenística colocou o grego como sendo a língua oficial de todo o Império. Então as pessoas começaram a aprender a falar grego, e aí já se esqueceram do aramaico, se esqueceram do hebraico, e até para ter um avanço maior das escrituras, os judeus que foram dispersos desde a época da Babilônia, que já não falavam mais hebraico, já não falavam mais grego, o que eles tinham que fazer? Não falava mais hebraico, não falava mais aramaico, falava grego. O que eles tiveram para nós? Precisamos de uma tradução para grego. E a Septuaginta foi justamente isso. Diz a história, né? Não é comprovado que 72, foram chamados 72 estudiosos judeus, né? Não sei quantos de cada, acho que eu cito um pouquinho mais na frente, a sociedade conhecida aqui, não sei quantos de cada tribo, para fazer a tradução do hebraico, do aramaico, para o grego. Então a Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento para o grego. Essa foi a primeira tradução. Mas antes, o que era? Era só uma tradução oral. Irmãos, eu vivi isso, né? No período que a gente serviu como missionário da cultural. Eu trabalhava numa aldeia, numa região chamada Sintibadã Pedro, que era a área rural do distrito de Hamburgo, que ficava a cerca de 80, 90 quilômetros da capital da carne. E lá na aldeia, nossa propriedade ficava entre o Serera, que era uma tribo, povo, e entre os Furas, o Pedro, em francês, que era um outro grupo étnico. São 37 grupos étnicos no Senegal, são 37 idiomas diferentes, contando o francês. Então tinha lá o Fula, tinha o Serera, aí a língua comercial, que todos eles arranhavam um pouco, que era o Olof. Aí eu tinha na propriedade um pessoal que foi refugiado de Guiné-Bissau, que falava crioulo guineense. Aí nós tínhamos na equipe missionários que vinham nos visitar, que falavam só inglês, português, que era, né, o missionário brasileiro, e o francês.
Olha que coisa linda. Não sabia falar nada direito, nenhuma dessas línguas. Não tem como. Como que você vai, né? Nem português vai dominar direito. Então, olha só. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a plantar a igreja lá. E aí eu fazia o discipular em francês. Com o pessoal Serer, que estava evangelizando, e com o pessoal Olof, Fula, islâmico, estava muito difícil. Mas alguns Olofs e alguns Serer. E aí, imaginei eu com a minha dificuldade, línguas, pessoas mais exatas, você sabe disso, mais administrativo, mais engenharia e tudo mais. E aí eu estou lá, e aí eu chegava com eles, ia lendo a Bíblia em francês, e aí às vezes eu deparava lá com uma palavra, eu queria explicar aquela palavra, e eu chegava para eles e falava assim, viu, como que é quando alguém pede um dinheiro emprestado para o outro e não fica pagando, não paga? Como que você chama? Aí eles falavam qual que era a palavra, o outro falava de seré, qual que era a palavra, que era dívida, ou em francês dette, né? Aí eles, para entender que nós tínhamos uma dívida com Deus. Aí beleza, então minha escola dominical era de sexta-feira à tarde, que era o horário da mesquita, para saber quem tinha se convertido mesmo. Porque se o cara não tivesse convertido, ele não deixava de mesquita. Então, escola dominical, sexta-feira, 2 da tarde, 46 graus de temperatura. E aí a gente ia traduzindo a Bíblia para eles dessa forma, de modo oral. Aí o culto era só de manhã, no domingo, porque não tinha energia elétrica. E às vezes o pessoal vinha de longe, então fazia um culto que era das 9 da manhã às 13 horas. 9, 10, 11, 12, 13, 4 horas de culto. O dia que eu terminava um pouco mais cedo, é porque vocês falam assim, nós pastor demora muito, eu estou acostumado a pregar 4 horas. O dia que eu pregava menos de 4 horas, os caras falavam assim, pastor, o senhor está doente? Acabou mais cedo, o senhor está passando mal. Tem alguma coisa? O senhor está com saúde? 4? É isso, 4 horas. É lógico que tinha um louvor, tinha não sei o quê, mas o culto no mínimo tinha que ser 4 horas. Mesmo porque eles só almoçam uma vez por dia, eles comem uma vez por dia só, da pobreza, lá para 3h30 da tarde, 4 horas da tarde. O sol se põe só lá por volta das 8 da noite. E mais cedo é muito quente, então tem para comer. Então o que acontece? Aí chegava no culto, francês. Aí eu fazia o meu sermão escrito, para não errar, né? E tá, só no francesinho, no Serer lá, no Zolof, tal, alguns fazem francês, tal. Aí, depois de 3 meses, eu consegui discipular um Serer que falava bem francês. Ele era professor, inclusive, de alfabetização da Unicef, só que ele tinha tido problema com álcool e foi mandado embora do projeto, voltou para a aldeia dele. Só que o cara tinha um conhecimento fantástico. Eu preguei o evangelho para ele, o cara se converteu, e em 3 meses eu preparei ele para ele ser o meu tradutor. Então eu pregava em francês, ele falava em Serer e em Olof, traduzindo o Serer e o Olof. Inclusive ele era nosso professor de alfabetização de adultos lá no projeto que ele fez. Seu Detê é o nome dele. Aí eu pregava, então, ouve lá a palavra de DJ, Deus só tem Olof, em Serer e tal. Aí o primeiro culto que nós vamos testar esse negócio foi quase 5 horas de culto. Imagina, porque eu ia pregar, o que eu pregava, eu tinha que falar mais 2 línguas. Então, se eu preguei 20 minutos, já virou 1 hora. Se eu preguei 1 hora, já triplicou. E aí, vem o povo assim. E agora tinha o Detê falando na língua do povo. Terminou o culto e falou assim, pastor, o senhor pregou hoje maravilhosamente. Que mensagem maravilhosa. Era as mesmas que você pregava. Mas qual é a diferença? Eles entenderam. Porque agora tinha alguém falando na língua deles. Então a tradução é essencial, seja ela oral, quando
é o contexto que eu vivi, ou seja, ela traduzindo. Aí o que nós fizemos? O povo sabe ler? Não sabe ler. Ninguém sabe fazer o copo. Você dá o copo para ele, não sabe fazer o copo. Vamos fazer uma classe de alfabetização de adultos. Aí o DT, contratamos o DT, pagava um salário para ele. Aí ele estava aula todos os dias de semana. Os funcionários da missão que nós tínhamos, eram 4 funcionários, e mais o pessoal da adulto. Fui lá, mandei fazer carteira, fizemos uma escolinha. E aí começamos a alfabetizar, e aí o Serer dava no testamento de Serer para ele. O Olof dava no testamento, a Bíblia e o Olof para ele. E aí eles começaram a se desenvolver. Trabalho lindo, gostoso demais. Né? Mas veja, a importância da tradução. Então tem gente, mas a tradução não, é importantíssimo. E a primeira aí na nossa história aí, então foi a Septuaginta, tá bom? Então vamos lá, o que é a Septuaginta? É uma tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, foi feita no Egito por uma comunidade judaica que não mais entendia o texto bíblico em hebraico. O termo Septuaginta significa 70. É uma referência aos possíveis 72 tradutores, 6 tradutores de cada tribo de Israel que foram convocados por essa comunidade para fazer a tradução. Tudo bem até aqui? É parte histórica só. A segunda, ou a tradução mais importante, né? É a chamada Vulgata, que é a tradução para o latim, né? Feita pelo eminente biblista Jerônimo no final do 4º século e começo do 5º século, mais ou menos no ano 400 depois de Cristo. E no caso do Antigo Testamento fez uma nova tradução a partir do original hebraico, pois as traduções latinas ou em latim que existiam na época tinham sido feitas a Septuaginta. Veja, nós temos usado o texto hebraico, pegaram do hebraico e traduziram para o grego. Aí pegou do grego e traduziu para o latim. Quer dizer, você já tem 2 traduções, você perde muito do significado. O que o Germano fez? Voltou lá para o hebraico, morou 20 anos lá em Israel, aprendeu tudo ali, conversou com todo mundo, aprendendo lá, pegou os escritos aí e traduziu do hebraico direto para o latim. Então ficou uma tradução muito mais fiel. E ela foi difundida, ela foi divulgada, que aí agora nós estamos no Império Romano, a língua oficial já era o latim, e aí então por isso que ela chama Vulgata, que é a ideia de a mais divulgada. Tá? Então essa é a traduções aí, uma para o grego, Septuaginta, e a Vulgata para o latim. Então nesse formato a Bíblia difundiu-se por todas as regiões do Mediterrâneo, alcançando até o norte da Europa. Veja, o Império Romano onde tinha alcançar a Vulgata, acabou alcançando que os romanos vinham e colocavam o latim também como a língua oficial. Mais recente, aí nós temos a tradução para o inglês feita por John Wycliffe, sei lá como fala o nome dele. E aí, Wycliffe, né, nós temos, ele fez a primeira tradução para o inglês e depois foi morto, porque ele traduziu a Bíblia, podia. Então ele foi condenado e depois foi morto, tendo o corpo desenterrado e queimado pela Igreja Católica. O cara já tinha morrido, já tinha sido enterrado. Aí fizeram o julgamento. O que esse homem fez? Ele traduziu a Bíblia para o grego. Não, ele tem que ser queimado. Aí foram lá desenterrar e queimaram o corpo dele. Morreu 2 vezes. Tá? Vai ser essa coisa. Por ter traduzido. Então veja, irmãos, aquilo que você tem hoje nas mãos aí, a tradução das escrituras na sua língua, muita gente morreu para que você tivesse essa oportunidade. E as pessoas desprezam a Bíblia hoje. As pessoas têm acesso à revelação especial de Deus e desprezam. E gente morreu para isso. Ainda na tradução, história da tradução aí nós temos Martinho Lutero, né? Lutero traduziu o Novo Testamento para o alemão num período de 11 semanas, quando ele estava refugiado, fugindo aí dos católicos, no castelo de Wittenberg, e essa tradução foi publicada em 1522.
do Novo Testamento. A tradução do Antigo Testamento só foi concluída após 12 anos de trabalho, publicada em 1534, sendo que Lutero contou com a colaboração de uma equipe de professores de teologia de Wittenberg, que não se dedicaram ao projeto em regime de tempo integral, por isso que demorou 12 anos. Mas geralmente hoje, processo de tradução, você precisa, só para você entender um negócio, a formação hoje de um linguista bíblico são no mínimo, se o cara sair rapidinho para começar a fazer uma tradução, 10 anos. O que ele tem que fazer? Os 5 anos, 4, 5 anos, um curso de bacharel de teologia, de conhecer a teologia, em especial a teologia bíblica, né? Ter o contato com as línguas originais, não vai ser suficiente. Ele vai ter que fazer uma especialização, talvez, nas línguas originais, pelo menos mais uns 2 anos. E aí ele vai ter que fazer um curso de linguística, que é fantástico. Eu fiz uma introdução ao curso de linguística, nos cursos de missiologia que a gente fez. Na época eu não ia trabalhar com a tradução da Bíblia, então por isso não foi. Existe um centro, né, de estudos linguísticos para idiomas e tudo mais. Não é ADEM o nome, linguística missionária. E os caras são treinados há 3, 4 anos para que ele possa identificar, para ir em qualquer lugar do mundo, uma língua que ainda não tem escrita dela, só oral, e ele vai identificar através dos fonemas, e ele vai começar a grafar os fonemas, e ele vai produzir o alfabeto para aquela língua, e aí depois de produzir o alfabeto com todos os fonemas possíveis, ele vai então grafar esses fonemas. Tem um dicionário internacional de linguística, muito interessante, inclusive, para quem é da área de letras. E aí, através desse dicionário, que é internacional, então qualquer pessoa que vá para aquela comunidade lá, para aquela civilização, o trabalho que ele vai fazer, mesmo se ele morrer hoje, ou outro chegar, vai dar continuidade tranquilamente. E aí, depois disso, ele vai começar a grafar as palavras, aí ele vai fazer uma cartilha para começar a ensinar o povo a respeito da grafia da sua própria língua, para depois ele começar a identificar as varianças, né? Nós temos até uma história interessante em missiologia, que o missionário com um indígena, sentado assim à mesa, aí sentou um mosquito na mesa, ele perguntou assim: como chama isso? Aí o indígena: mesa. Mosquito. Português, tradução: mesa. Aí depois mostrei ele, o senhor falou: gente, mata a mesa. Nossa, hoje tem mesa, jogou lá usando mesa. Aí depois de uns anos, os índios falam: o que é esse cara? Será que é coisa dele, né? Bate bem. Mata a mesa, que história é essa? Mesa voando. Aí foi descobrir que na verdade eu tinha pegado a palavra errada para o mosquito. Porque o índio não tinha tanto mosquito na mesa, ele falou: como chama isso? Mesa. E aí, então veja a dificuldade. Aí depois que os indígenas aprenderam a ler, que aí viram que ele estava escrito, fez o desenho do mosquito e foi mesa. Ele falou: não, cara, isso aqui é outra coisa, tem um nome lá do mosquito, então vou conseguir. Olha a dificuldade. Aí ele faz essa cartilha, faz um dicionário básico, vai pegando as variantes, para aí começar a pensar em fazer a tradução de um versículo bíblico. Ele teve 10 anos de formação, pelo menos aí mais uns 5 a 10 anos de convívio com a cultura, para ele estar realmente preparado para traduzir. Nós estamos falando de 20 anos, uma vida, trabalho de uma vida. E às vezes o cara consegue traduzir o Evangelho de João.
O cara traduzir João 3,16 demora no mínimo uns 15 anos. Uma língua que não tinha grafia. Tem que fazer todo o processo. Nós temos no mundo hoje, um dos melhores linguistas do mundo hoje são brasileiros. Tem alguns brasileiros aí que são fantásticos. Tem Norval, foi meu professor, cara maravilhoso. Inclusive ele trabalha com. Aí o que faz? Não dá para você pegar um cara desse que é um crânio linguístico e colocar ele lá num povo lá qualquer para ele fazer o trabalho sozinho. Então o que ele faz? Ele trouxeram ele dá aula, prepara os linguistas e dá consultoria. Então aí ele vai estudando essas línguas, ele remotamente falando, e aí tem alguém lá e ele vai assessorando essa pessoa que está lá. Aí de vez em quando vai lá, passa lá alguns meses lá, volta, para ir aprimorando. Olha a dificuldade para que nós cheguemos numa produção. Você fala aqui que Lutero, em 11 semanas traduziu o Novo Testamento, ele já conhecia o alemão. E ele estudou, pelo menos também uns 15 anos, ele era doutor, né, de teologia, ele conhecia bem o hebraico, ou o grego, no caso, que foi o Novo Testamento. É professor disso, então facilita. Agora imagine um cara que não conhece a língua que ele vai traduzir. Ele tem que grafar essa língua. E a gente não dá valor naquilo que precisa. Vamos caminhar aqui. O Reina Valera, que é a tradução para o espanhol, né? Mundo de fala Espanha, esse Reina Valera é aquilo que o Almeida é para nós, né? Segundo aqui a história da SBT. O nome vem de Casimiro de Reina, que fez a tradução original de 1569 e teve o apoio ali do Cipriano de Valera, que fez a revisão em 1602. Então veja, a tradução para o espanhol, a gente não sabe quanto tempo que o Reina ficou fazendo a tradução, mas ele traduziu em 69. Só foi durante esse período todo, se for por 70 até 602, são 33 anos aqui. Foi passando por revisões, só foi bater o martelo depois de 33 anos a tradução do espanhol. Olha a dificuldade. Quando nós olhamos ainda o NBI, né, que gosta, ou a King James, a tradução da Bíblia, que já completa aí 4 séculos, e ainda é bastante usada no mundo, fala inglês, surgiu em 1611, foi encomendada pelo rei britânico, razão pela qual o nome da tradução é o Rei James, ou King James, e não foi a rigor uma nova tradução, mas uma edição que combinou as traduções de Wycliffe e Tyndale, né, que já eram traduções anteriores. Então o que ele fez? Temos algumas traduções em inglês? Temos. Então pega as traduções e aí junta e vê qual fica melhor. Então ele veio disso. Não foi uma tradução nada original, mas das empresas que já tinham disponível. Diferentes traduções da Bíblia em língua portuguesa foram feitas ao longo da história. A mais antiga tradução é conhecida do pastor protestante, pastor português, né? João Ferreira de Almeida, datado de 1681. 1681. Você abrir a sua Bíblia aí, abre lá na capa dela, lá você vai ter lá, você tem a capa, Bíblia, aí você tem embaixo, traduzido em português por João Ferreira de Almeida. A gente até hoje, é lógico, teve revisões, várias revisões, tá? Mas até hoje nós usamos essa mesma base da tradução lá de 1681. Então, concluindo, nós podemos dizer aí que as traduções são confiáveis. Tem gente que investiu a vida inteira para fazer esse negócio. E utiliza-se de um confronto entre vários manuscritos disponíveis. Né? Então, dá para confiar nas traduções que temos? Sim. Tem para fazer a tradução de qualidade, o aspecto original, só para você ter ideia, tratando lá do Jerônimo, né? Ele viveu 20 anos só estudando o hebraico,
conversando com os amigos, para poder fazer a tradução. Então, que é o caso do latim, né? Veja só a dificuldade. Então não é um trabalho de meia hora, é um negócio complicado. Hoje nós temos aí ferramentas, né, com a própria avanço da computação e tudo mais, inteligência artificial, que revisam esses trabalhos e que chegam à conclusão de que o que nós temos é algo extremamente confiável. Então não tem nenhum problema nesse sentido. Ninguém duvida, então, por exemplo, um exemplo aqui que eles citam lá: César, Platão e Homero. São figuras históricas, ninguém questiona isso. Mas só para você ter uma ideia, nos baseamos na credibilidade dos escritos de César, Platão e Homero, fundamentado no seguinte dado. Isso aqui é uma comparação que, se não me engano, acho que foi essa reverência que fez. César escreveu entre o ano 100 e o ano 44 a.C. O fragmento mais antigo que temos dos seus textos é de 900 depois de Cristo. Ele escreveu há 100 anos antes de Cristo, só que achou um fragmento dos textos de 900 anos depois de Cristo. Uma diferença de 1000 anos do original. E a gente no mundo só possui 10 manuscritos da sua autoria. Aí o pessoal falando, não, você tem a original. Não serve. Você pega Platão, escreveu no ano 427 a 347 antes de Cristo. A cópia mais antiga que temos do seu trabalho é de 900 depois de Cristo. Ou seja, uma diferença de quase 1200 anos. Nós possuímos só 7 manuscritos da sua autoria. Certamente você que colecionou lá os pensadores da editora Bíblia, lembra disso? Você ia lá na banca comprar lá a série dos pensadores, né? Juntava um dinheirinho na cenoura, ia lá e comprava, aí ganhava um livrinho. Tem muita gente que ainda tem. Você tem, Maria? Eu tenho alguns, não tem todos, porque na época era da vaca magra e só tem alguns. Mas tem um livro de Platão lá. Desse Platão, você só tem 7 manuscritos. A tradução que nós temos e tal foi retirada de 7 manuscritos. Mas todo mundo confia que aquilo que foi escrito lá é de Platão. Você pega Homero, que escreveu Ilíada, né, no ano 900 a.C., nós temos a cópia mais antiga datada de 400 a.C., 500 anos depois do original. E ao todo, em mãos, nós temos 643 manuscritos de livro. Opa, então é algo mais confiável. Você tem 600 manuscritos que falam a mesma coisa. Então você fala, opa, é confiável. Então, quando você pega lá a coleção, você começa a dar um livro de Platão, você começa a mas será que Platão não escreveu isso aqui? Só tem 7 manuscritos dele. Você quer alguém que deve ter? Não, todo mundo confia. Agora e a Bíblia? Só para você ter uma ideia, o Novo Testamento foi escrito entre o ano 40 e o ano 100 depois de Cristo. O manuscrito mais antigo que nós temos no Novo Testamento já é de 125 anos. Aí depois, diferença de 25 a 50 anos, né? Do original. E ao todo, nós possuímos, você quer um número arredondado, mas agora alguém fala 25 mil manuscritos. Você pega 25 mil manuscritos, aí você compara, e aí você tem aquelas diferenças lá que eu mostrei que aí no chega, às vezes é uma palavra só. Dos 25 mil manuscritos. Então aquilo que nós temos é confiável ou não é? Você confia mais em Platão, que só tem 7. Quase 1.200 anos de diferença do manuscrito do período que o cara viveu. Nós só temos realmente 50 anos só. É confiável. Né? Uma distância no geral que é incomparável com a quantidade absurda maior de documentos que as outras literaturas da antiguidade. Isso está saindo, na verdade, na revista Ultimato. Por que confiar na Bíblia? No ano de 2008. Esses dados que eu trouxe aqui para você. Então, por que eu estou falando isso? Porque aquilo que nós temos hoje é extremamente confiável.
como algo extremamente próximo daquilo que o original realmente quer nos ensinar. E é através da revelação especial, que é a palavra que você tem, que Deus se revela, que Deus mostra o que Ele de fato quer de cada um de nós. Tudo bem até aqui, irmãos? Eu sei que na semana passada eu falei que ia falar aqui da diferença da Bíblia protestante, né? Eu falei que mas vai ficar pensando ele pequeno. E aí o pessoal volta, vai estar todo mundo aqui, e o pessoal que está no acampamento não perde. Tudo bem? Pois não, Sabrina. Se é o Antigo Testamento, hebraico. Se é o Novo Testamento, é do grego. Tá? Sempre dos originais. Né? É lógico que aí o que acontece? Como a gente tem o Antigo Testamento já traduzido do grego, que é Septuaginta, o que os tradutores fazem? Eles vão olhar como que o pessoal traduziu também, porque aí eles fazem uma comparação. Pega o latim, vamos ver como o Jerônimo traduziu também, porque aí eles já vão seguir uma linha. Então, hoje em dia, você tem vários, além dos originais, você tem várias traduções que auxiliam. Por exemplo, eu tenho, nos meus estudos, uma Bíblia em espanhol, uma Bíblia em francês, uma Bíblia em inglês e a nossa Bíblia, 2 ou 3 traduções em português. Então, quando eu vou estudar um livro em texto, além do grego, quando eu vou pegar um texto no grego, foi o que o Paulo, inclusive, citou aqui, que lá ontem, lá na palestra, nós fizemos um acampamento, eu citei, fiz uma palestra sobre isso, que significa servir, e aí eu usei a palavra hebraica, avai, e as 3 palavras que aparecem no grego e no tal sobre servir. Então, o que você vai para o hebraico, pega essa palavra, vai para o dicionário internacional, vê todas as possíveis traduções daquela palavra. Aí vai para o grego, pega o grego, vê as 3 palavras, faz uma pesquisa geral, todas as palavras possíveis para servir. No caso eram 3. Aí você vai para o dicionário internacional de grego e vê como que usaram aquela palavra desde Platão. O dicionário internacional fala, Platão usou essa palavra nesse sentido. Aí vai, Paulo usou nesse sentido, João usou nesse sentido, Mateus usou nesse sentido. Outros escritos, os historiadores, José usou nesse sentido. Você tem tudo aí, você estuda tudo aquilo daquela palavra, para você chegar e a interpretação correta daquela palavra, naquele contexto cultural, naquele período histórico, como que as pessoas escreviam naquele período histórico. Porque tem isso também, na nossa língua. Vou pegar uma agenda aqui, porque só para facilitar. Quando a Dona Maria Augusta, lá na casa dos seus 20 anos, né, já tinha casado? Casou com quantos anos? Com 20 anos. Então ela estava pronta para casar, seus 20 anos, né? E aí alguém chegou para ela e falou assim, nossa Maria Augusta, as íntimas chegou, nossa Guta, que pão que é o seu marido. Sim? Não usava essa expressão? Não fazia sentido. Isso só fez sentido quando? Sei lá, uns 40 anos atrás. Nós estamos falando de 80, né? Então não fazia sentido. Na época, será que ela lembra do jeito como que falava? Broto? Como que falava na época dela? Quando era um homem bonito, como que chamava? D. Mas imagina, eu não sei como que era lá na época, não era moça. Galã. Entendeu? Hoje você chega como fizeram os adolescentes de hoje, falando galã. Por quê? Galo? Não vai entender nada. Ou para o pessoal de 40 anos atrás falando pão. Mas é sentido. Quer dizer, vai mudando o significado. O quê? Vocês estão atrasados.
não é isso não. É crush, né? Estou ligado no negócio aqui. Vai mudando, veja, aqui é um exemplo simples, mas vai mudando o significado das palavras. Então você tem que considerar, inclusive, quando você vai traduzir, a época que o cara escreveu. Porque naquela época, aquela palavra tinha um sentido naquela época que pode ser diferente hoje. Olha a dificuldade, irmãos. E os irmãos fizeram isso, hoje você tem ela aí traduzido para você, quanto é cor, o tamanho de letra. E você passa a semana inteira com ela, é pior que vai ser. Já deixa no carro para não esquecer de trazer na igreja. E aí você fala, mas você tem outro em casa? Não, pastor. É da igreja. Você fica no carro, não sei. E tem alguns que tem cadeira cativa aí que nem leva embora, a Bíblia fica aí já na cadeira. De vez em quando eu passo aqui dentro, você não fala, eu fui perguntado, só senta aqui, então está tudo certo. Então, ame a Bíblia, ame as Escrituras. Para a gente encerrar, eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor lá em Hebreus. Hebreus. Capítulo 4, verso 12. Você que está com o marcador de texto aí, esse é um versículo que você tem que marcar também. Hebreus 4, verso 12. Vamos ler todos juntos? Diz assim, pois, a palavra do nosso Deus, Hebreus, capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Nós já estudamos esse texto no momento, mas a ideia aqui é que a Bíblia é tão poderosa que ela divide o indivisível. Algumas pessoas usam esse texto para dizer que há uma diferença entre alma e espírito. Na verdade, a Bíblia ela diz que alma e espírito é a mesma coisa, são sinônimos. São dois textos só que usam a distinção entre alma e espírito. É o texto de Tessalonicenses, onde Paulo diz que a gente tem que santificar a nossa alma, o nosso espírito, e aqui no contexto grego, helenista, a alma é psique. Então o que Paulo está dizendo é que você tem que santificar os seus pensamentos, mas também toda a sua vida espiritual, né? E a sua carne, dividir lá o seu corpo, os seus pensamentos e o seu espírito. E aqui o outro texto é esse, que o autor aos Hebreus vai dizer que a Bíblia é tão poderosa que ela divide. Vamos pegar aqui de trás para frente. Pensamentos e propósitos de coração. Se eu chegar para você e falar assim, estou vendo você que está meio aí, está cabisbaixo, está meio preocupado, toda filma, só para primeiro farolzinho baixo, está meio desanimado, conta para mim, o que está passando pelos seus pensamentos? Ou se eu chegar para ela e falar assim, irmão, está meio desanimado, qual é o propósito do seu coração? Tem diferença? Não. São palavras que são paralelas, ou expressões que são paralelas. A Bíblia consegue discernir pensamento e propósito do coração, que é a mesma coisa. Quando ela fala assim, juntas e medulas, mas ela fala, nossa, uma dor na junta, ou como uma dor na coluna, mesma coisa? Mesma coisa. E alma e espírito também é a mesma coisa. Então o que o texto está dizendo é que a palavra ela é tão poderosa, ela é viva, ela é eficaz, tão maravilhosa, que ela penetra e transforma, e divide, separa aquilo que não pode, ninguém mais consegue separar do aquilo. Então nós não estamos nas mãos apenas um livro qualquer. Nós estamos nas mãos um livro que é vivo, que fala com a gente, que penetra mais profundo no nosso coração. Nós estamos diante de uma revelação especial que transforma. Então a Bíblia, irmãos, precisa ser amada, precisa ser lida,
E muito mais que isso, ela precisa ser meditada, examinada. Basicamente, você não vai encontrar nenhum texto na Bíblia dizendo, leia a Bíblia. Sempre algo a mais. É medite, examine. Pois eu... Sim. Por isso que o que Jesus fala? Aquele que me ama tem os meus mandamentos e os guarda. Por isso que a Bíblia ela é viva e eficaz na vida daqueles que se entregaram a Cristo, que realmente entendem que ela é. Existem vários estudiosos que leem a Bíblia sem o Espírito Santo e aí só um livro para eles. Tem um cara o Leandro Carnal, né? Filósofo, ele diz assim: eu admiro os cristãos, eu já li a Bíblia, eu acho fantástico, mas que lá não faz diferença nenhuma para mim. Claro que não tem o Espírito Santo, não. Só faz diferença para aquele que já foi tocado, alcançado pelo poder de Deus. E ela, de fato, se transforma de fato, ela é viva e eficaz. Uma palavra poderosa que transforma vidas, uma palavra que realmente faz diferença, né? E que, segundo ela mesma diz, vai lá para Timóteo, né? É útil para nos ensinar, para nos corrigir, para nos educar como está, para nos educar na justiça. E o último texto que eu quero que você abra aí é 1 de Pedro, capítulo 1, verso 23, até respondendo a mim. Essa palavra ela só vai fazer diferença naqueles que foram regenerados, aqueles que nasceram de novo, aqueles que passaram pela conversão, aqueles que receberam o selo do Espírito Santo. Por isso que ela só é viva quando as pessoas passaram por essa experiência da conversão, né? Então veja aí o verso 23, 1 de Pedro 1, 23. Pois fostes, qual que é o termo aí? Regenerados, não de uma semente corruptível, mas de algo incorruptível, mediante o quê? A palavra de Deus. E essa palavra, a qual vive e é permanente, ela é eterna. Então essa palavra de Deus, ela é viva, ela vive, e é ela que vai nos regenerar. Por isso que Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir do quê? Da palavra. Dependendo da sua tradução, a palavra de Cristo ou a palavra de Deus. Mas é a palavra, é ela que regenera, é mediante ela que transforma. Então, às vezes, quantas e quantas histórias, né, de pessoas que começaram a ler a Bíblia e se converteram lendo a Bíblia, porque ela é viva, ela fala para a gente. Então não despreze. E não despreze todo o trabalho que o povo teve para que hoje você tivesse ela traduzida na sua Bíblia. Alguma pergunta mais, irmãos? Ok?